Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Suzana, eu sou educadora de Sociologia do Pré-Universitário Popular Alternativo. Vou apresentar para vocês hoje mais uma aula sobre uma grande área das ciências sociais que é abordada no ensino médio. Nós vamos dar início hoje ao nosso conteúdo sobre antropologia. Lembrando que antropologia, ela vem de duas palavras, né? Anthropos, de homem, da humanidade, e logia, de logos, do estudo. Então, a antropologia ela é a ciência que se preocupa com o estudo do homem, né? Dos seus costumes, das suas tradições, das suas relações sociais e culturais, né? E como ciência, a antropologia ela se preocupa em desenvolver métodos e técnicas que fundamentem seus critérios, né? Seus dados coletados. Então, a antropologia ela busca desenvolver né, essa metodologia que seja possível a gente estudar, analisar o comportamento humano. E como ela surgiu, né? Muitos autores costumam dizer nos seus livros que a antropologia teve início junto com as grandes navegações, porque eles consideram que quando os homens, em sua grande maioria, europeus, né, se jogavam ao mar em busca de novos territórios para expansão ou para procurar novas rotas comerciais, eles acabavam encontrando novos povos, né, novas civilizações, e acabavam tendo essa necessidade de descrevê-los, né, de analisá-los, de estudá-los e até mesmo de subjugá-los. Então, a antropologia teria nascido junto assim com as grandes navegações, né? Com essa necessidade de se descrever o outro. Então, junto, assim como na sociologia, a gente identificou que houve várias ramificações, né? A gente viu lá a sociologia do trabalho, sociologia da educação. Na antropologia também vai ter essas ramificações de acordo com o objeto de estudo escolhido pelo pesquisador, né? Então, a gente vai identificar uma ramificação mais para o lado da biologia, dos aspectos físicos, né? Que estudam mais a genética da humanidade, e outra mais voltada para o lado cultural, que vai se preocupar em estudar mais os costumes, as tradições, né? As relações, os hábitos culturais de cada povo, né? Então, as escolas antropológicas, né? Elas reuniam pensadores que compartilhavam uma visão acerca do fazer metodológico, né? E esse fazer metodológico antropológico, né? Ele tinha que ser parecido entre os autores para se identificar uma corrente entre eles, né? E ao longo dessa ciência, né, do desenvolvimento dessa antropologia deles, se identificaram assim, muitos pesquisadores e conforme foram surgindo novos paradigmas, né, e foram havendo mudanças nos processos investigativos, foram se identificando novas escolas antropológicas. Então, elas foram evoluindo conforme foram mudando seus objetos de estudo e seus métodos e técnicas de pesquisa, né? A gente pode identificar, assim, quatro principais correntes antropológicas inicialmente, né? A evolucionista, a difusionista, a funcionalista e a estruturalista. Como os principais representantes, assim, da teoria evolucionista, a gente tem ali o Edward Burnett Taylor, né, e o Herbert Spencer. Por que que ela teve esse nome evolucionista, né? Porque ela foi fortemente influenciada pela teoria da evolução do biólogo Charles Darwin. O Darwin ele conseguiu identificar que na natureza havia sim uma linha evolutiva que podia ser seguida, uma linha assimétrica, né, que ela poderia ser seguida pelos indivíduos considerados mais primitivos ao longo do seu desenvolvimento até se tornarem mais desenvolvidos, né? E os cientistas sociais, os antropólogos dessa corrente, pegaram essa teoria do Darwin e quiseram aplicá-la ela nas ciências humanas, né? Claro que não deu certo, porque apesar de ter perpetuado por quase todo o século XIX, né? A teoria evolucionista ela foi amplamente criticada e derrubada pelos autores que vieram depois, né? Mas ela, no início, assim, ela tinha muito esse pensamento dicotômico, né? De dividir a sociedade entre as sociedades primitivas e civilizadas. Então, por isso ela foi amplamente debatida e criticada posteriormente, né? Depois nós podemos ver um pouco sobre a corrente difusionista, né, que teve o Fritz Graebner como um dos seus principais representantes, né,
que ele foi um dos primeiros a utilizar o método da etnografia, né, que é esse estudo dos comportamentos humanos. Ele quebrou aquela hegemonia que tinha de se estudar os traços genéticos, né, físicos, biológicos das sociedades, e começou a estudar mais o comportamento humano através da etnografia. Então, se preocupou mais em entender as semelhanças, né, que existiam entre os grupos culturais, geometricamente distantes. Então, eles procuraram analisar, assim, que a distância, ela, apesar dos povos estarem longe um dos outros, eles possuíam, em algum momento, alguns comportamentos similares, parecidos, né? Então, os antropólogos difusionistas, eles acreditavam que os objetos e os costumes partilhados entre as sociedades, né, durante a colonização, quando eles eram colonizados, eles acabavam sendo imitados e assimilados pelo povo nativo, né? Como a gente pode ver aqui no Brasil, que aconteceu isso quando a gente foi colonizado pelos portugueses, pelos espanhóis, né? A gente acabou imitando e assimilando a cultura deles, tanto que depois a gente começou a usar roupas que eles usavam no inverno rigoroso deles lá, a gente começou a usar aqui em pleno verão, né, no nosso Brasil. Então, isso foi uma forte corrente difusionista. Depois a gente vai ver um pouquinho também sobre a corrente funcionalista, que foi influenciada pelo nosso querido Durkheim, né? E como a gente viu, Durkheim tinha essa concepção de que a sociedade funcionava como um organismo vivo, cada um com a sua função, né? Então, a corrente funcionalista foi fortemente influenciada por essa concepção também, né? Nós temos como principal representante ali o Malinowski, né? Que foi o primeiro antropólogo realmente a ir a campo, né, para fazer seus estudos, suas pesquisas. Antes deles, normalmente os antropólogos eles eram conhecidos como antropólogos de gabinete, porque eles ficavam em seus gabinetes e apenas analisavam e estudavam, né, relatos que os viajantes traziam das suas viagens, né. Então, na teoria, os funcionalistas, né, eles tinham essa posição, né, esse pensamento de que cada sociedade tinha sua função específica, né? Então, seria mais ou menos um traço que diferenciaria das outras, e não se existia, não se construía hierarquia entre primitivas, civilizadas ou não. Então, os funcionalistas, eles queriam mais construir essa relação de que qual era a função de cada sociedade, independente, por mais menos costumes, tradições que ela apresentasse, por mais diferente que fosse, né, ela tinha sua função na sociedade, todas elas tinham. Então, quando o Malinowski ele fez a sua obra dos Argonautas do Pacífico, né, que ele foi nas Ilhas Trobriand, ele não só foi lá e ficou olhando, anotando no caderninho as características que ele achava, né, ele se inseriu naquela sociedade, ele aprendeu a língua deles, ele conviveu com eles por 2 anos, então ele meio que tentou assimilar a cultura deles para depois começar a descrever as relações e os comportamentos deles. Então, o Malinowski realmente foi o primeiro a fazer esse trabalho de campo especificamente na antropologia, né? Temos como representante também da teoria da corrente funcionalista, né, o Radcliffe Brown, mas ele foi mais fundador assim da teoria estrutural funcionalista. Ele ficou ali mais ou menos no meio termo, porque ele considerava que a sociedade ela devia ser estudada realmente como se fosse uma parte de uma totalidade, bem na concepção do Durkheim, né, de que cada parte tem a sua função e precisa realizá-la para que haja uma estabilidade social. Mas também ele já considerava já uma parte mais estruturada da sociedade. Então, o Radcliffe Brown ele vai juntar um pouco a teoria funcionalista com a estruturalista, que nós temos como maior representante, né, o nosso querido Levi Strauss. Se vocês lembram, não lembra, a gente comentou um pouquinho sobre ele na última aula, né? Essa teoria estruturalista, né? Ela vai buscar mais assim a identificar as regras estruturantes, né, da cultura que estão presentes na mente humana. Então, ela vai ter seus estudos assim a construção dos signos dentro da cultura, né, envolvendo elementos que envolvem a linguagem, que envolvem signos, que envolvem a imaginação. Então, quando o Levi-Strauss ele escreveu o Tristes Tópicos, né,
ele foi considerado o criador da antropologia estrutural e recebeu grandes contribuições também depois, essa corrente, né, do próprio Saussure, né? Saussure, desculpa, errei o nome, Saussure. Ele foi responsável, assim, por incluir a semiótica, né, na linguística. Então, teve grandes contribuições, assim, futuras para a antropologia, né? As quatro correntes, né, elas não são as únicas da antropologia. A gente pode identificar também dentro da cultura da antropologia norte-americana, né, por exemplo, diversas outras ramificações também. A gente vai ver lá que alguns autores focaram ainda na cultura, outros foram mais para a linguística, outros foram para a biologia e outros foram até mesmo para a arqueologia, que era para estudar a precisão, né, da história, dos fatos históricos. A gente pode identificar como representante, como eu disse, da tradição norte-americana, o Boas, né, mesmo sendo antropólogo de gabinete, ele tem uma grande influência depois sobre outras antropólogas, a Benedict, que nós vamos ver, que também acabou sendo não ficando no meio termo, não viajando muito, mas a mídia já foi a campo, ela foi nas ilhas né, da Nova Guiné para fazer suas pesquisas. Então, a gente pode identificar também a antropologia interpretativista, que tem como representante o Clifford Geertz, né? A gente pode identificar também a antropologia pós-moderna, que tem o James Clifford e o George Marcus como representantes. Então, são autores que não são mais da antropologia moderna, né? A gente vai ver um pouquinho agora, eu vou colocar um conteúdo mais teórico depois, específico para vocês lá na plataforma do Moodle, falando um pouco mais de cada obra desses autores que foram citados agora. Então, no nosso próximo encontro síncrono também, eu vou trazer um pouquinho mais da história de cada um deles para a gente abordar. Mas a aula de agora vai ser só mais exclusivamente para a gente passar um pouquinho sobre cada um dos autores, né? Que vão ser enfocados individualmente, vai ter material individualizados deles lá disponível para vocês no Moodle, para que vocês acessem e revisem quando quiserem, quando puderem, né? Só para termos de aula não se tornar tão longa hoje, né? Eu vou deixar eles, somente os nomes deles aqui para vocês lembrarem, e depois vocês podem pesquisá-los individual lá, tá, pessoal? Eu vou falar um pouquinho mais agora do Boas, né, para vocês, porque, como eu disse, o Boas ele foi realmente um grande representante da antropologia norte-americana, né? Ele foi o que introduziu o relativismo cultural, né? Ele quebrou aquele paradigma da hierarquia evolucionista, né, de sociedade primitiva e civilizada, baseada nos aspectos genéticos, biológicos. Ele quebrou aquele paradigma e falou que não, que a gente tem que analisar, né, as sociedades através dos seus comportamentos culturais, sociais, né, e devemos considerar um relativismo histórico, o relativismo cultural, desculpa, que é aquele em que apenas a sociedade ela só pode ser analisada e pesquisada por pessoas que pertencem a ela mesma, né, que entendam, compreendam as relações dela, né. Então não pode chegar uma pessoa estranha de um lugar e querer julgar aquela relação que está tendo ali, né. Vai ser um etnocentrismo, na verdade, que a gente vai ver outro termo que eu deixei de destaque lá no final, junto com o relativismo cultural, para dizer que quando uma pessoa tem um pensamento etnocêntrico, é quando ela tem aquela visão assim de que somente a opinião dela é que importa, né? Se fala muito também no eurocentrismo, porque quando começou as grandes navegações, né, os europeus tinham aquela mania de se achar que era o centro do mundo, então os padrões de sociedade deles era o único e eles usavam para mensurar o nível dos outros como sempre abaixo do deles, como primitivos, selvagens, né? Então, o eurocentrismo se caracterizou por isso, por acharem que o padrão europeu era o padrão a ser seguido, né? Então, o etnocentrismo é mais ou menos isso, é achar que o nosso estilo de vida, ou o estilo de vida do grupo a qual a gente pertence, que deve ser tido como padrão. Então, o Boas, ele veio com terra sobre isso, né? Ele disse que o que importa é o relativismo cultural, porque vai ser aquela análise mais de acordo que tu vai analisar a sociedade, mas considerando o contexto em que ela está inserida, né? Então, o Boas foi fundamental para isso, as obras dele, né?
Ele influenciou muito o nosso Malinowski também, Bronislaw Malinowski, o nome dele é meio difícil de falar mesmo. Quando ele foi lá nas Ilhas Tromblende estudar os nativos, como eu disse, né? Ele se preocupou muito em assimilar a cultura deles antes, né? Ele aprendeu a língua deles. Ele se inseriu dentro dos costumes, das tradições. Ele começou a fazer parte das atividades que eles desenvolviam nos seus dias, né? Para poder entender, compreender qual era a real importância daquela ação para eles, ele teve que realmente se pôr no lugar deles, né? Se pôr no lugar deles e agir como eles. Então, isso era o relativismo histórico que o Boas falava, né? A gente tem que se integrar da sociedade, né? Se assimilar para depois poder caracterizar ela ou tentar defini-la, né? Então, para ele, a cultura é a totalidade em funcionamento que integra hábitos, costumes, técnicas e crenças. Todo elemento cultural deve ser estudado em seu contexto, né? Reforçando aí o nosso relativismo histórico. Depois nós vamos ver a nossa querida Benedict, como eu disse para vocês, né? Ela é da mesma época do Boas, os dois até foram professores juntos na mesma universidade, né? A Benedict, ela escreveu duas obras muito importantes, além de outras, né? Mas essas duas em si, elas foram responsáveis, assim, por mudar os conceitos de cultura, né? Ela escreveu Padrões de Cultura e o Crisântemo e a Espada. Em Padrões de Cultura, ela buscou identificar, assim, a cultura, os diversos tipos de culturas que existem, né? Dois tipos, na verdade. Ela identificou, através das pesquisas dela, que podia se dizer que tem dois tipos de personalidade, o apolíneo e o dionísico, né? O apolíneo seria aquele tipo mais equilibrado, mais harmonioso, mais ordenado, e o dionísico seria aquelas pessoas que são mais conflituosas, mais desordenadas, com mais tendência à guerra, né? Então, ela foi estudar a personalidade, né? Identificar as personalidades extremas nas culturas. Já no Crisântemo e a Espada, ela tem uma frase que ela diz que a cultura é a lente através do qual o homem vê o mundo, né? Por quê? Porque ela vai estudar a cultura japonesa. Pleno final do século, da Segunda Guerra Mundial ali, né? Ela vai buscar identificar, né? A caracterizar a cultura japonesa, para tentar entender por que os japoneses tinham tanta relutância em se entregar depois da guerra, né? Então, ela vai. Só que a Benedict ela não vai até o Japão para estudar lá, ela não vai a campo. Na verdade, ela vai fazer os seus relatos, suas pesquisas, em cima de dados que ela coletou de pessoas japonesas que moravam perto dela, que ela já conhecia. Então, ela vai entrevistar essas pessoas, ela vai fazer essas pesquisas com essas pessoas, né? Já a Midi foi aluna da Benedict. E ela, sim, ela foi a campo. Ela foi na Nova Guiné, visitou três povos vizinhos, tentando identificar, assim, até que ponto que as características biológicas e físicas influenciavam o comportamento dos adolescentes, né? A personalidade, o temperamento e o sexo dos adolescentes, né? Então, ela foi a campo para responder essas questões, assim, que eram diferenciavam macho de fêmea, né, homem de mulher. Então, ela queria saber como é que os sexos estavam se desenvolvendo num mundo em transformação, né? Ela buscou realmente identificar nesses três povos que ela foi visitar, né, que havia um comportamento diferente. Num deles, o homem era o mais agressivo, mais violento, mais que era o que caçava, pescava, e a mulher era mais submissa, só plantava, ficava lá esperando ele chegar. E no outro era totalmente contrário, o homem era o mais sensível, o mais subjetivo, né? E a mulher era a mais dominante, a mais forte do bando, né? Então, cada povo tinha uma distinção diferente ali. Então, esses autores, como eu disse, os conteúdos deles vão estar disponíveis individualmente lá para vocês acessarem, né? As obras principais de cada um, eu faço questão de colocar, porque assim como os conceitos, que nem eu disse, né, de etnocentrismo, que a gente tem que ter bem fortemente na nossa cabeça, que o etnocentrismo é essa visão do mundo
característica de que considera que o seu grupo étnico ou nação ou nacionalidade socialmente mais importante do que os demais, superior, né? Essa visão de achar que tu é o centro do mundo, o teu grupo onde tu pertence é o centro do mundo. Isso é o etnocentrismo. Já o relativismo cultural, né? Já é o contrário, já é aquela perspectiva, né, de que se opõe à categoria de culturas como superior e inferior. Nesse sentido, ele define que cada grupo social possui uma cultura específica que só pode ser analisada a partir de seus próprios códigos, né? Relativismo cultural já é aquela parte do Boulos ali que ele diz, não, vamos parar de pesquisar apenas os traços genéticos, biológicos, tentando hierarquizar as pessoas, né? E vamos pensar nos códigos que cada sociedade tem, né? Os signos, como vai dizer o nosso Levi-Strauss, né? Vamos analisar os signos, a linguagem, a linguística dessas pessoas, né? Para saber realmente que aspectos que elas têm em comum, né? E que aspectos que realmente a gente pode considerar que elas são diferentes. E lembrando que o diferente não é necessariamente ruim, né? Não é necessariamente inferior, é simplesmente diferente. Então a gente só tem que respeitar. Espero não ter sido um conteúdo muito extenso para o primeiro dia, mas no nosso encontro síncrono nós vamos aprofundar um pouquinho mais cada autor, como eu falei ali, eu vou trazer para vocês mais conteúdo sobre cada um deles, e a gente vai começar a abordar também suas obras, né, suas principais obras, assim como as questões que caem no Enem, a gente vai fazer um simuladinho com todos os autores que mais caem no Enem, né, os mais recorrentes, e vamos estudar a fundo a nossa antropologia, vamos botar em prática a nossa antropologia, vamos pesquisar e estudar o nosso objeto de estudo, né, gente? Então, até a próxima aula, muito obrigada pela atenção de vocês. Lembro que eu estou disponível pelos fóruns e pelo grupo do WhatsApp, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma crítica, alguma sugestão para a próxima aula, pode me contactar lá, tá? Vou estar disponível para vocês. Muito obrigada por tudo. Uma boa semana a todos.